Não é por acaso que Python é a linguagem de programação que mais cresce ultimamente, mas por uma boa razão. Python é versátil, visto que é fácil de ler, escrever e sem dúvida sua curva de aprendizagem é facilitada por conta da rica documentação disponível e o incrível suporte por parte da comunidade. Com uso em campos tecnológicos diversos como ciência de dados, machine learning, inteligência artificial, desenvolvimento web, automação de tarefas e muito mais, a demanda de empregos que exigem Python cresce substancialmente nos últimos anos. Por conta dessa demanda por Python e seu crescente uso, o Matemática Serigi decidiu criar um curso de Python acessível a todos. Se inscreva no canal para não ficar de fora dessa rica experiência de aprendizagem. Fala, meu querido Siri Cascudo, você está no Matemática Serigi e eu sou o professor Tiago Oliveira. Hoje, amigos, nós vamos tentar responder o que é uma lista em Python, como definir uma lista e como adicionar itens a uma lista criada, ok? Primeiro, a primeira resposta, né? O que é uma lista? Uma lista é um item, ou é uma lista de itens, né? Como o próprio nome diz, né? É uma coleção de itens numa ordem específica, ok? Alguns autores também chamam as listas de sequências, né? É um tipo de sequência em Python, ok? E a lista, ela se refere a uma coleção de dados, os quais normalmente estão relacionados entre si, ok? Ou seja, ao invés de armazenar esses dados como variáveis separadas, nós os armazenamos em uma lista, ok? Como é que a gente declara uma lista, né? Dessa forma, pessoal, ó. Primeiro, o nome da variável, lista, ok? O operador de atribuição, ou seja, a variável recebe, e daí você abre e fecha colchetes, ó. Isso aqui está indicando a lista, ok? Os colchetes indicam uma lista. E os elementos dessa lista, eles são sempre separados por vírgulas, ok? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Por exemplo, suponhamos que eu tenha que alocar 6 idades, ok? Ó, 14, 5, 45, 100, 23, 70. Suponha que são 6 idades de 6 pessoas diferentes. Ou seja, ao invés de eu criar uma variável idade para cada uma dessas pessoas, por exemplo, idade de João 14, idade de Maria 5, idade de José 45, não. Eu crio apenas uma única variável, ó. Colchete está indicando a lista. E dentro dessa lista, eu armazeno todas as idades, ok? Você pode também criar listas vazias, ok? A gente cria, nesse caso aqui, ó, por exemplo, um colchete sem nada dentro, ok? Sem nenhum item dentro. E também usando a classe list, ok? Ó, sem nada, ó, é a minha variável lista, está recebendo uma lista vazia, ok? Aí tem essas duas formas de criar uma lista vazia. Veja, idade aqui é uma lista cujos elementos são do tipo inteiro, ok? As idades, ó. Mas ó, tem essa outra lista aqui que eu criei, ó, que tem 3 elementos e cada um desses elementos é do tipo string, ok? Ó, string porque estão entre aspas, ok? Ó, janeiro, dezembro, outubro são 3 strings. Um outro exemplo, ó, minha lista aqui, ó. Eu criei uma lista cujos elementos são de tipos variados, ó. O primeiro elemento é uma outra lista, isso é interessante, né? Você pode colocar lista dentro de lista, ok? O segundo elemento dessa minha lista é telefone, do tipo string. O terceiro é um item true, que é um tipo booleano, ok? Tem o true e tem o false. E tem esse tipo float aqui, ou seja, tipo real, né? Número com casa decimal, 5.6. Ou seja, você pode estar misturando à vontade os tipos. O Python ele suporta tranquilamente vários tipos de dados dentro de uma mesma lista, ok? Mas em termos de aplicações mesmo, realmente não faz muito sentido, né? Mas é possível, a depender da aplicação, você utilizar vários tipos, ok? Pronto. A gente respondeu aqui o que é uma lista, né? É uma coleção de dados, ok? Ou seja, um tipo de variável composta. Quem já estudou os vetores também
consegue associar os vetores, ok? Como definir também, certo? Através desses colchetes a gente define a lista, tá? Agora você vai aprender, Siri Cascudo, como adicionar itens a uma lista, ok? Mas antes de saber, você tem que saber o que é o índice de uma lista, ok? Como manipular cada um desses elementos individualmente? Simples, cada um dos elementos de uma lista, para cada um desses elementos está associado um índice, certo? Índice é a mesma coisa da posição, ok? Nós acessamos o item de uma lista, os itens, através de suas posições, que são os índices. O primeiro item sempre está, ou o primeiro elemento sempre está no índice 0, ok? Por exemplo, ó, nessa lista idade aqui, qual é o índice desse primeiro elemento aí? É 0. E da esquerda para a direita é só contar sucessivamente, ó. Aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, posição 2, posição 3 e assim sucessivamente. Existem também os índices negativos, quando você começa a contar da direita para a esquerda. E você sempre vai começar do menos 1. Por exemplo, o 70 aqui está na posição menos 1. E daí você começa a contar, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Ou seja, vamos rabiscar aqui no quadro aqui para ficar melhor a visualização. Aqui, pessoal, eu peguei a mesma variável, lista, né? A variável idade, né, do tipo lista, ó. Como é que a gente vai acessar esses elementos? Ó, como eu falei agora, através dos índices, ok? Ó, a primeira posição é 0, a segunda posição é 1, a terceira posição é 2, ó. Ó, a posição do 100 é 3, a posição do 23 é 4, a posição do 70 é 5, ok? Isso quando você começa a numerar da esquerda para a direita, ok? Você começa sempre do 0. E os índices, nesse caso, serão positivos. Agora, quando você quer vir pelo caminho da direita para a esquerda, os índices ficam negativos, ok? Ó, e sempre começa com menos 1. Ou seja, o elemento 70 está na posição menos 1, o 23 na posição menos 2, o elemento 100 está na posição 3, 45 na posição menos 4, e assim sucessivamente, ok? Ou seja, sempre que eu quiser acessar o elemento, ou eu uso índices negativos ou positivos, tanto faz. Ou seja, como é que a gente acessa um elemento específico da lista? Simples, ó. Primeiro, você usa o nome da lista, nesse caso é idade, ok? Abre colchete e coloca o índice. Por exemplo, eu quero acessar o elemento 100 aqui, ó. Eu uso 3, ok? 3, ó, usando o índice positivo, né? Se eu imprimisse aqui, desse um print, pronto, o Python me retornaria o valor 100, ok? Mas isso aqui, pessoal, é igual a eu mandar imprimir idade na posição menos 3. Ok? Ó, tá apontando para o mesmo elemento, ok? Esses índices. Pronto, então você sempre vai associar índice à posição, ok? Cada um dos elementos de uma lista está associado o índice, que é a posição, ok? Vamos testar isso para ver se realmente funciona, né, pessoal? Vamos manipular essa lista idade, ok? Ó, eu vou mandar imprimir aqui. Vamos executar aqui. Eu quero, ó, imprimir o elemento na lista idade na posição 0. Pelo que a gente viu agora, tem que ser o 14, ok? Será que é 14 mesmo que o Python mostra? Vamos ver agora. É 14 aqui, ó. Deixa eu executar mais uma vez. Ele está mostrando 14, ok? Deixa eu imprimir agora o elemento da lista, a idade, na posição menos 1. Ó, a gente viu pelo nosso rascunho que realmente é o 70, ok? Que começa a contagem da direita para a esquerda, começando de menos 1. Ou seja, sempre que você quiser pegar o último elemento, você vai no índice menos 1, ok?
Quando quiser pegar o primeiro elemento, vai no índice 0, ok? Mas lembre, índices negativos é quando você percorre da direita para a esquerda, ó. Aqui é menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente, ok? Ó, vamos fazer esse teste aqui. O print na idade 0 e na idade menos 6 apontam para o mesmo elemento, ok? 14, ó. Idade 0, ó, 14 e menos 6, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Ou seja, o índice 0 e o índice menos 6 vão apontar, nesse caso aqui, para o 14, ok? Por isso que ele mandou imprimir, ó, 14 duas vezes, ok? O primeiro 14 se refere a índice ou a idade no índice 0. E o segundo 14 aqui se refere à idade na posição menos 6, ok? A gente viu agora como acessar os elementos de uma lista através dos seus índices, ok? Os índices, pessoal, sempre associam a posição, ok? Do elemento na lista. Agora vamos tentar responder a terceira pergunta, né? Como adicionar itens a uma lista, ok? Primeiro, tem um método que é o append, ok? O método append. Como é que a gente usa o método append, né? Eu vou mandar executar aqui primeiro, ó. Veja, eu imprimi a lista idade, ela está aqui em cima, ó, 14, 5, 45, 100, 23 e 70. Agora, ó, o append, o que é que ele faz? Ó, a sintaxe primeiro, né? É a lista.append, ok? Abre parênteses e coloca o elemento que você quer colocar na lista. O que o append faz? Simples, ele pega o elemento e coloca no final da sua lista, ok? Ó, a lista idade tem esses elementos. Veja, quando eu dei o append, ele colocou 92 no final. Então, append sempre coloca o elemento no final da lista, ok? Aí mandei imprimir novamente aqui, aí saiu já atualizado, ó. Deixa eu colocar o meu nome agora. Veja, ó, o primeiro append colocou 92 no final da primeira lista, depois colocou Tiago no último local também da mesma lista, ok? Deixa eu colocar um print aqui para ficar mais fácil de visualizar. Veja, eu imprimi a lista idade como estava, né? Como a gente definiu, dei um append colocando, passando 92 como parâmetro. Aí ele pegou o append ou pegou 92 e colocou no final. Imprimi novamente, está aqui, ok? Dei um append passando Tiago, aí ele pegou Tiago e colocou no final também, ok? Ou seja, não é um processo destrutivo, tá? O método append, ele não destrói nenhum elemento da lista, não sobrescreve nenhum elemento, você não perde nenhuma informação, ok? Só acrescenta. Agora, uma pergunta, né? Mas e se a gente quiser colocar um elemento em qualquer posição da lista, sem ser no final, ok? Simples, tem um outro método no Python, ok? Chamado de insert, ok? Nesse caso, esse método, além de receber o elemento que você quer inserir na lista, você tem que dizer a posição, ok? Ó, o primeiro parâmetro é sempre o índice, a posição da lista que você quer colocar o seu elemento que vem no segundo parâmetro, certo? Nesse caso, 81. Vejam, né? Eu mandei imprimir a lista idade, ó. Ele imprimiu aqui. Aí, ó, lista idade ponto insert. Aí o que eu tô falando aqui, ó. Insira na lista idade, na posição -1, ou seja, na última posição, o elemento 81. Ok? E mandei imprimir. Ele retornou essa lista aqui de baixo. Veja, -1 a gente sabe que é a última posição. Nesse caso era o 70. O que o insert faz? Ele pega o elemento que eu passei como segundo parâmetro e coloca justamente nessa última posição. Ou seja, tomou a posição do 70. Mas só que ele não destrói o 70. Ele apenas desloca para a direita. Se tivesse vários outros elementos aqui, ó, ele deslocaria todos para a direita. É isso que o insert faz. Ou seja, também não é um processo destrutivo. Você acrescenta
na posição exata que você quer e daquela posição para frente, todos os elementos serão deslocados uma posição à direita. Então, Silicaçudo, mas perceba, né? Nós pegamos e colocamos o 81 na última posição. Mas, e se a gente colocasse na primeira posição, ok? Lembre, aqui é a lista idade, ok? O 0 é essa primeira posição, onde está o elemento 14. Ou seja, aqui eu estou falando o quê? Que na lista idade eu tenho que inserir nessa primeira posição 0 o 81. Vamos ver se realmente ele vai colocar o 81 aqui e vai deslocar todo o resto dos itens para a direita. Vamos ver se isso realmente acontece na prática, ok? Eu vou executar, pessoal. Ó, é isso mesmo. Vejam, pessoal. Ele pegou 81, insert, ó. Botou no lugar do 14 e deslocou todos os elementos para a direita. Aqui, ó. 14, 5, 45, 100, 23 e 70. Tá vendo? Se eu colocar, por exemplo, na segunda posição, que é o índice 1, ok? Ó, aqui é o índice 0, aqui o índice 1, ok? Ou seja, ele tem que colocar o 81 aqui e deslocar dessa posição para frente todos os elementos para a direita. Vamos ver se isso realmente acontece, né? Isso mesmo, pessoal. Ó, ele pegou o 81, ok? Colocou na segunda posição, que é o item 1, ok? Lembre-se, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? A gente sempre começa a numerar as posições a partir do 0. Ou seja, ele pegou 81, botou na posição 1 e os demais elementos, ó, ele jogou uma posição à frente, ok? E aqui você poderia colocar qualquer tipo de dado, ok? Por exemplo, um string aqui, sei lá, amor, palavra amor. Veja, ele pegou a palavra amor, colocou, ó, na segunda posição, ok? No índice 1. E pegou novamente, ó, os demais elementos e deslocou uma posição à frente, ok? Mas e se eu quiser sobrescrever um elemento? Ou seja, apagar um elemento e colocar outro no lugar dele? Simples. Você usa a notação também de índice, ok? Colchetes com índice, ó. Veja. Ó, eu mandei imprimir a lista, como a gente definiu, tá aqui. Aí o que eu fiz, ó, idade, posição -1, ou seja, eu estou apontando para a última posição e estou inserindo 44. Aqui, ó, esse igual é o operador de atribuição, ok? É o operador de atribuição, ou seja, eu estou atribuindo 44 na posição -1 da minha lista idade, ok? Ou seja, o que ele fez, apagou quem estava nessa última posição, que é o 70, e colocou justamente esse elemento que eu atribuí. E se a gente trocasse aqui, pessoal, colocasse, por exemplo, se eu quisesse tirar esse 100 daqui, ok? E no lugar do 100 colocar o 44, ao invés de colocar ele na última posição. Aí eu irei atrás dessa posição. Que posição é essa? Aí depende, né? Se eu vier da esquerda, ó, para a direita vai ser 0, 1, 2 e 3, ok? Vamos testar. Se eu colocar a posição 3, se realmente ele vai apagar o 100 e colocar o 44. É isso mesmo, tá vendo, pessoal? Aqui tá a lista idade, ó. Eu mandei imprimir com esse print daqui de cima, ó. Daí na posição 3, ó, 0, 1, 2, 3, tá o 100, mas eu pedi para atribuir o 44 no lugar do 100. Realmente, ó, quando eu imprimir a lista novamente, ela apareceu aqui embaixo, ó. Tá vendo? Atualizada com o 44 no lugar do 100. Mas veja, eu poderia também, ó, a partir da direita para a esquerda, localizar a posição do 100, ó. -1, -2, -3. Ou seja, se eu botar aqui, ó, -3, o resultado vai ser o mesmo, ok? Aí, no lugar do 100, ele colocou 44. E assim por diante, né? Se eu quisesse apagar o número 5, ok? Se aqui é -3, aqui é -4 e -5. Ou seja, ó, se eu colocar aqui -5, tá vendo? No lugar do 5, ele colocou o 44. Mas esse 5 aqui é o índice 1 também, se eu vier pela esquerda, ó, 0, 1. Ou seja, colocando 1 aqui, eu espero ter o mesmo resultado, ok? Ó, tá vendo? No lugar do 5, que é o índice 1, ele escreveu 44.
E novamente, aqui eu posso colocar qualquer dado, ok? Pode ser um número real, ok? Ó, um número com casa decimal. Pode ser outra lista, ok? Por exemplo, uma lista, ó, em que o primeiro elemento é oi, o segundo elemento é um número, ó. Tá vendo? A gente espera o quê? Que no lugar do 5 ele coloque essa lista aqui, tá vendo? Aqui, tá vendo? No lugar do 5, ó, que é o índice 1, ele pegou e atribuiu essa lista aqui que eu criei, cujo primeiro elemento é oi e o segundo elemento é 19. Então é isso, pessoal. Hoje você viu o que é uma lista, como definir uma lista, ok? E como adicionar elementos a uma lista. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, ok? Dessa série de Python, que está muito legal. E é isso, Siri Cascudo. Até mais e um forte abraço.